String é um tipo de dado muito importante na programação, porque em diversos programas a gente precisa receber texto, processar, modificar esse texto de alguma maneira e também armazenar essa resposta, seja num arquivo, seja num banco de dados. Na aula de hoje você vai aprender algumas operações básicas que você pode realizar com strings e que já vão te dar muito poder para resolver alguns problemas interessantes. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você chegou até aqui, parabéns! A gente está quase no final do primeiro nível do curso Python do jeito certo, 2.0. E agora, no dia 13 de julho, a gente vai ter a nossa primeira aula ao vivo com quem está matriculado no curso. Então, sem mais delongas, vamos colocar a mão no código rumo ao nosso objetivo de hoje. Eu já criei um novo arquivo aqui chamado proctext.py, para a gente aprender a processar texto, fazer operações com strings. E eu vou começar aqui definindo uma variável com uma string bem simples, tá? Então, eu vou chamar aqui de texto e vou atribuir simplesmente matemática. Então vamos começar a trabalhar com essa string que para algumas pessoas não é tão simples assim, mas eu acho que é mais uma questão de medo, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que você consegue acessar um elemento específico, no caso um caractere específico de uma string, utilizando aquela notação de índice com colchetes, tal como a gente aprendeu com as listas e as tuplas. Então se você quiser, por exemplo, exibir apenas esse M, esse primeiro M aqui, você pode colocar texto, abre e fecha colchetes, 0. Então a gente lembra que os índices no Python começam a contar do 0. Então a gente vai executar isso aqui e você vai ver que vai aparecer a letra M, olha lá. Da mesma maneira, se você quiser, por exemplo, ver a última letra, você pode utilizar um índice negativo, como -1, ou o tamanho dessa string, -1, tá? Então eu vou colocar as duas opções aqui para você ver que elas funcionam, Para calcular o tamanho dessa string, a gente pode utilizar essa funçãozinha aqui, len, passa aqui texto, e não pode esquecer de subtrair 1, porque, como a gente começa a contar do 0, a última posição válida vai ser o tamanho total, -1. Então a gente executa aqui e aparece esse A referente à linha 2 e o outro A referente à linha 3 aqui. Então, bem tranquilo, básico, algo que você já está acostumado ali das listas e tuplas. De maneira bem parecida também, você pode iterar sobre uma string, utilizando a estrutura for. Então, você pode fazer uma repetição em que cada elemento dentro daquela iteração vai ser um caractere dessa string. Vamos implementar um exemplo para você visualizar como é que funciona. Então, se você quiser exibir cada caractere dessa string em uma linha, você pode, por exemplo, dizer for C, tá? C de caractere, em texto, você vai exibir esse C. Apenas isso. Então a gente executa e você vê que, M, A, T, E, Ele está exibindo ali várias vezes até que acaba, Até que vai até o último A dali e é encerrado o escopo do for, e como a gente não tem mais nenhuma outra instrução aqui embaixo, acabou, A gente pode, inclusive, separar essas partes aqui com esse tracinho para você visualizar melhor quando for executar, Rodei aqui, pá, pá. Uma coisa que pode ser muito importante em um programa é a capacidade de realizar comparações entre strings, principalmente a igualdade, verificar se duas strings, dois textos, eles são iguais, tá? A comparação entre strings acontece caractere por caractere, e as letras maiúsculas e minúsculas, elas têm representações diferentes, Inclusive, eu mostrei uma vez, uma tabela chamada tabela ASCII, ou ASCII, depende de como você pronuncia, que naquela tabela tinha, a representação, o mapeamento de alguns caracteres para números, Você podia verificar isso tanto em decimal quanto em binário, que é a base utilizada para a representação de coisas no computador. Inclusive, o Lucas, do Universo Discreto, fez um vídeo bem legal falando de por que, que se utiliza binário na computação. Eu vou comentar temporariamente esse trecho aqui para ele não atrapalhar a gente e vamos testar a comparação entre matemática e texto, Vamos verificar essa igualdade. A gente espera que a resposta disso aqui seja verdadeiro, seja o valor true booleano que representa o verdadeiro. Por quê? Afinal de contas, esse texto nada mais é do que matemática, é escrito exatamente dessa forma, Vamos executar aqui. De fato, aparece lá true. Mas veja só, se a gente fizer alguns tipos de modificações, aqui as coisas mudam. Então, talvez você já espere que modificar, tirar o acento, vai fazer com que essas coisas sejam reconhecidas de maneira diferente. De fato passou a ser false. Se você mantiver o acento, mas mudar
por exemplo, essa primeira letra aqui do M minúsculo para o M maiúsculo, também vai ficar diferente. Muitas vezes esse tipo de coisa atrapalha os resultados dos nossos programas, principalmente quando a gente está esperando um texto de uma forma e o usuário vai lá e digita de uma maneira ligeiramente diferente daquilo que a gente espera, né? Para a gente poder se proteger um pouquinho disso, a gente pode converter todas as letras para minúsculas ou para maiúsculas. Então eu vou te mostrar como fazer isso da seguinte forma. Você pode vir aqui na string, pressionar ponto e escrever upper. Abrir e fechar parênteses dessa maneira, tá? Então isso aqui vai converter todas as letras, todos os caracteres ali, né, que sejam tipo letras da string, para maiúsculos. E você pode fazer a mesma coisa nessa segunda aqui, tá? Então agora você está comparando a versão maiúscula de matemática, escrito dessa maneira, com a versão maiúscula de texto, seja lá o que estiver lá, né, como tiver escrito. A gente pode até verificar, né, botar mais um print aqui em cima, só para a gente ver como que vai ficar o resultado, né, de aplicar upper aqui no texto. Vamos executar? Então a gente vê primeiro false, dessa comparação aqui. Depois a gente vê matemática maiúsculo, que é o resultado de converter esse texto aqui, tá, para upper. E finalmente a gente vê true, né, porque as versões maiúsculas dessas duas strings aqui são idênticas, tá? Você poderia também convertê-las para minúsculas. Então a gente pode fazer uma coisa bem parecida aqui, mas eu vou trocar o upper por lower, tá? Então up, cima, né, em inglês, e lower vem de low para baixo, né, em inglês também. Então lower aqui e lower aqui. Vamos executar. E aí a gente vê agora a matemática aqui completamente minúsculo e a gente vê também verdadeiro a comparação entre essa versão, né, que a gente converteu completamente para minúsculo, e essa aqui que já era minúscula, né? Um outro tipo de comparação interessante com strings é verificar se uma string é substring da outra, ou seja, se ela faz parte, né, se ela está contida ali dentro. Então a gente pode ter, por exemplo, a frase que vai ser a nota de matemática de Pedro foi 7,8. E aí a gente pode fazer uma verificação do tipo, se texto está em frase, tá? Então a gente usa esse in aqui, né? Tipo, se texto em frase, eu quero fazer alguma coisa, tá? E a gente acabou de ver que a diferenciação de maiúsculas e minúsculas podem inserir um certo ruído, né? Um certo erro aqui. Então a gente vai, por exemplo, converter todo mundo aqui para minúsculas e fazer este tipo de comparação. Então, se essa versão minúscula do texto estiver na versão minúscula da frase, a gente quer exibir que achou, né? Achou o texto. Caso contrário, a gente exibe não está aqui. Então, vamos executar e olha lá, achou matemática. Show de bola, né? Repara que se a gente adicionar aqui no texto, né, por exemplo, um espaço, ele ainda vai dizer que achou, porque tem um espaço logo aqui depois. Mas se a gente adicionar, por exemplo, 2 espaços, aí já deu ruim, né? Já está dizendo que não está aqui. Então é algo que você tem que tomar cuidado. Você já está vendo que é bem sensível, né, esse tipo de comparação entre strings, mas para cada ação ali a gente tem uma reação, né? Então se você quiser, por exemplo, remover os espaços que estão na frente ou atrás de uma string, você pode utilizar uma outra operação que a gente chama de strip. Então eu trouxe o texto com espaço aqui para baixo, tá? Mais perto de onde a gente está testando. Vou até botar mais um espaço aqui na frente. E a gente vai aplicar aqui, ó, ponto .strip. E a gente executa novamente. E agora a gente verifica que achou matemática, tá? Então esta funçãozinha aqui vai remover os espaços que estão à frente e atrás, né? Os espaços no início e no final da nossa string. Ah, eu só preciso decorar tudo isso, né? Decorar upper, lower, strip e tal. Cara, não. Isso aqui é o tipo de coisa que, você vai naturalmente incorporar algumas delas com experiência. 2, na maioria dos casos você vai verificar na documentação ou de uma forma que eu vou te ensinar mais à frente aqui dentro da linguagem mesmo, tá? Mas à medida que a gente for aprendendo mais recursos, principalmente entender realmente o que é uma função, isso vai ficar muito mais fácil para você absorver. Nesse momento, o seu objetivo deve ser apenas abrir a sua cabeça para tipos de operações específicas que podem acontecer, né, com strings ou outros tipos de dados, e você utilizar aquilo que eu estou te passando aqui, né, como repertório. Vai assimilando isso aos poucos e
Tá bem, legal, vou tentar utilizar isso aqui para resolver algum problema. O que isso me permitiria fazer e tal? Já vai pensando aí, porque fazer esse tipo de prática e conseguir navegar num terreno em que você não conhece tudo é uma habilidade muito importante para quem trabalha profissionalmente com programação. Para finalizar, eu quero te mostrar como é que a gente pode segmentar uma string, né, particioná-la, utilizando uma função chamada split. Então não confundir com o strip que a gente acabou de ver, tá? Então a gente tem essa string aqui, eu vou manter a frase, tá? Vou descomentar ela aqui. E a gente pode, por exemplo, particioná-la nesses espaçamentos. Como? Frase.split. Dessa maneira, tá? Então eu vou colocar isso numa variável aqui chamada de partes e a gente vai exibir essas partes para você entender o que acontece, né, quando a gente executa esse split. Então, a gente pode ver que a gente está exibindo, né, essa variável partes e ela é uma variável do tipo lista, né? Tá vendo os colchetes aqui? E aí cada elemento da lista é uma parte da nossa string depois que a gente remove os espaços. Então o split, por padrão, vai remover espaços em branco. Quantos espaços tiverem ali, tá? Se você adicionar mais espaços aqui, deixa eu botar, por exemplo, essa quantidade aqui de espaços, não tem problema, ele vai tratar isso aqui como uma coisa só e a gente vai ter o mesmo resultado. Nota, depois de nota vai vir D, tá? Então eu vou executar e você vê isso, legal? Mas é possível você especificar que caractere deve ser utilizado para cortar, né? Para particionar ali a tua string. Então se você quiser, por exemplo, cortá-la em cima dos M's, a gente pode espaçar um M aqui dentro dos parênteses do split, tá? Então eu vou executar novamente e agora você vê que fica a nota, aqui a espação que a gente acabou de inserir, D mate, e aí repara que ele não tratou o M maiúsculo como, né, o M minúsculo, são realmente caracteres diferentes, mas aí ele pegou o M minúsculo aqui e pá, fez essa partição. Como tinha só um M minúsculo, a gente tem duas partes, dois segmentos, e repara que o M minúsculo não ficou em nenhuma das partições. Tá? Nenhuma delas inclui o M minúsculo, assim como nenhuma delas inclui o espaço aqui em cima, tá? Então, isso pode ser muito interessante para o exercício que eu quero que você faça para casa, para você poder praticar um pouquinho de operações com strings. O exercício para casa é o seguinte, você deve dizer se uma string é um número ou não, considerando que ela pode ser um número inteiro ou um número do tipo float, tá? Então, para isso, eu vou te mostrar uma outra função que é a isDigit. Então você pode ter um texto qualquer, que eu vou criar aqui, e vou atribuir 7, tá? Melhor, vou atribuir 78. E aí, se a gente perguntar aqui, ó, texto.isDigit, ele vai responder para a gente verdadeiro. Então ele não está perguntando se é um único dígito, ele verifica se naquela string existem apenas dígitos, tá? Apenas números ali, 0, 1, 2, 3, né? Até 9. É isso, você pode adicionar aqui quantos quiser, ó. Se você executar, ele vai continuar dizendo true, tá? Agora, se eu adicionar um pontinho aqui, ele já vai me dizer que é falso, porque existe esse caractere aqui, que é diferente de um dígito, beleza? Então, o seu desafio está em pegar um texto qualquer, que não necessariamente tem um número aqui, tá? E você vai verificar se ele é um número. Se ele for um número inteiro, vai ser muito fácil de resolver, porque a função isDigit vai te responder na lata, né? Agora, se ela for um número como essa aqui, que é um ponto flutuante, ou se ela nem for um número, aí você vai ter que raciocinar um pouquinho, né? E eu vou resolver esse exercício para quem está matriculado lá no curso Python do jeito certo 2.0. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!